Imagina aceitar uma entrega normal de madrugada e perceber só depois que o cliente sabia exatamente quem você era antes de abrir o portão. Essa é uma história fictícia, criada para te prender do início ao fim. Fica agora com o relato. Eu faço entrega de aplicativo há 2 anos. Não é o emprego dos sonhos, mas é honesto, é meu e me dá liberdade de horário que emprego fixo nunca deu. Acordo tarde, saio no começo da tarde quando o almoço está no pico. Fico até umas 10, 11 da noite, dependendo do movimento. Nos dias bons, dá para juntar um dinheiro decente. Nos ruins, você fica 2 horas parado, esperando o pedido aparecer no aplicativo e começa a calcular se o combustível que gastou valeu a corrida que fez. Meu nome é Felipe. Tenho 24 anos, sou de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Moro sozinho num kitnet desde os 22, quando saí da casa da minha mãe, porque ela mudou para Montes Claros com o namorado e eu não quis ir junto. Não tenho carro, trabalho de moto, uma Bros 160 que comprei usada e que cuido como se fosse nova porque sem ela não tem renda. Conto essa história porque ainda não consegui contar para ninguém, de forma que a pessoa não ficasse me olhando com aquela cara de quem acha que eu exagerei ou inventei detalhe para parecer mais interessante. Não inventei nada e não exagerei. O que aconteceu naquela quinta-feira de agosto foi exatamente do jeito que vou contar, sem enfeite e sem corte. A entrega apareceu no aplicativo às 22 horas e 13 minutos. Sei o horário exato porque tenho o hábito de olhar o relógio quando aceito o pedido tarde, porque depois desse horário o movimento cai e cada corrida conta mais. Era pedido de uma lanchonete que eu já conhecia, no bairro Eldorado, em Contagem. Lanche com fritas, refrigerante, valor normal. O endereço de entrega ficava a uns 12 minutos da lanchonete, num bairro residencial que eu já tinha entregado outras vezes sem nenhum problema. Nome do cliente no aplicativo: Roberto S. Avaliação: 4,9. 143 corridas no histórico. Aceitei sem pensar 2 vezes. Busquei o pedido na lanchonete, conferi o lacre da sacola como sempre faço e saí na direção do endereço. O GPS me levou por rua conhecida. Depois dobrou em beco residencial mais estreito. Depois em outra rua que eu não conhecia, mas que parecia normal. Casas de cada lado, calçada, poste de luz. Cheguei no endereço, casa de muro alto, portão de ferro, luz acesa na janela da frente. Tudo absolutamente normal até ali. Toquei o interfone e o homem que atendeu demorou 1 segundo longo demais antes de falar alguma coisa. "Quem é?" ele disse finalmente. Voz de homem adulto, uns 40 e poucos anos pelo som. Não era a voz de quem acabou de acordar, nem de quem estava animado esperando o lanche. Era a voz controlada demais para o contexto, do tipo que a pessoa usa quando está tentando soar normal e está fazendo esforço para isso. Falei que era entrega do aplicativo, pedido do Roberto. Silêncio de uns 3 segundos. "Pode deixar na calçada." Aquilo me parou por um instante. Não é pedido incomum. Tem gente que prefere não abrir portão, que tem cachorro no quintal, que está ocupado. Mas a maioria dessas pessoas já coloca essa instrução no campo de observação do pedido antes de eu sair para buscar. Ou manda mensagem pelo aplicativo avisando. Esse não tinha feito nenhuma das 2 coisas. Além disso, tinha problema prático. Deixar lanche na calçada à noite, em rua que eu não conhecia bem, sem confirmação de entrega presencial, podia me dar avaliação ruim se o pedido sumisse ou se o cliente reclamasse que não tinha recebido. E avaliação ruim afeta o quanto de corrida o aplicativo te manda. Falei que precisava de confirmação de entrega, que era procedimento do aplicativo. Outro silêncio. Depois o portão de ferro abriu. O homem que apareceu tinha uns 45 anos, cabelo escuro com fio branco nas têmporas, camiseta escura, calça de moletom. Físico de quem trabalhou com coisa pesada a vida inteira.
ombros largos, mãos grossas. Me olhou com aquela expressão neutra de quem está mantendo o rosto no lugar por esforço consciente. Peguei a sacola da mochila térmica e estendi na direção dele. Ele pegou. Olhou para a sacola por um segundo. Depois olhou para mim. "Quanto tempo você levou para chegar aqui?" Ele perguntou. Aquilo foi a segunda coisa fora do padrão. Cliente não pergunta isso. Cliente pega o lanche, confirma no aplicativo, fecha o portão. Às vezes agradece, às vezes não. Ninguém pergunta quanto tempo o entregador levou. "Uns 12 minutos", respondi. Ele assentiu devagar, como se aquilo confirmasse alguma coisa que ele estava calculando. "Você veio sozinho?" Fiquei olhando para ele por um segundo antes de responder. "Vim", eu disse. Tom neutro, sem demonstrar que a pergunta tinha me deixado desconfortável. Ele assentiu de novo. Olhou para a rua atrás de mim, nos dois sentidos. Aquela checagem rápida de quem verifica se tem testemunha. Depois olhou de volta para mim. "Obrigado", ele disse, e fechou o portão. Fui até a moto. Confirmei a entrega no aplicativo, guardei o celular no bolso do colete, liguei o motor, mas não saí imediatamente. Fiquei parado por uns 10 segundos, motor ligado, olhando para o portão de ferro fechado. Tentei organizar o que tinha me incomodado. A demora no interfone, o pedido para deixar na calçada, a pergunta sobre o tempo de entrega, a pergunta se eu tinha vindo sozinho, e aquela olhada para os dois lados da rua antes de fechar o portão. Cada coisa isolada tinha explicação. Pessoa que estava no banheiro quando o interfone tocou, que preferiu não abrir o portão, que foi simpático e fez conversa, que tem o hábito de olhar a rua antes de entrar em casa. Mas tudo junto, naquela sequência, em 20 segundos de interação, tinha uma qualidade que eu não conseguia ignorar completamente. Coloquei a moto em movimento e fui embora pela mesma rua que tinha vindo. Dobrei na esquina. E foi aí que vi a viatura. Estava estacionada a uns 50 metros, sem giroflex, sem sirene, com 2 policiais dentro. Um deles estava com o rádio na mão, o outro olhava para o celular. Passei devagar, do jeito que qualquer pessoa passa quando vê viatura parada na rua e não quer chamar atenção mesmo sem ter motivo para isso. Mas quando olhei pelo retrovisor da moto, vi que o policial que estava com o rádio tinha abaixado a janela e estava me observando sair. Continuei andando sem parar. Não porque eu tinha feito alguma coisa errada, mas porque parar quando o policial está te observando sem motivo aparente é o tipo de coisa que cria situação desnecessária. E eu tinha aprendido isso cedo morando em Contagem. Dobrei na próxima rua, saí do beco residencial, entrei na avenida principal. O aplicativo já tinha mandado nova corrida. Olhei rapidamente para o celular no suporte do guidão. Outro pedido, outro bairro, direção oposta de onde eu estava. Aceitei. Coloquei a moto em velocidade de cruzeiro e fui buscar. Mas durante os 20 minutos seguintes, enquanto buscava o pedido, enquanto entregava, enquanto esperava o próximo aparecer no aplicativo, a imagem daquele homem no portão continuava voltando. A pergunta que ficava martelando era a mais simples possível. Por que alguém que pediu lanche e fritas ia perguntar quanto tempo eu levei para chegar? Faz sentido perguntar isso se você está esperando alguém que vai demorar e quer saber se chegou no horário. Mas cliente de aplicativo sabe o tempo estimado de entrega porque o próprio aplicativo mostra. Ele já sabia que eu ia levar 12 minutos antes de eu chegar. A pergunta não era sobre o pedido, era sobre outra coisa. Às 11h40 encerrei o turno e fui para casa. Tomei banho, aqueci sobra de arroz e feijão da geladeira, sentei no colchão que servia de sofá no meu kitnet. Abri o aplicativo só para ver o histórico do dia. A entrega para o Roberto S. estava lá. Horário, valor, endereço, tudo registrado. Fui até o perfil do cliente. 4,9 de avaliação, 143 corridas. E então percebi uma coisa que eu não tinha notado na hora de aceitar o pedido, porque não tinha motivo para notar.
a última avaliação que o Roberto S. tinha recebido de outro entregador era de 7 semanas atrás. 7 semanas sem fazer nenhum pedido, e naquela noite, às 10h13, ele pediu lanche com fritas num bairro de Contagem. Fui dormir sem conseguir tirar aquilo da cabeça. Não era certeza de nada, era só acúmulo de detalhe pequeno que individualmente não significa nada, mas que junto não fecha direito. 7 semanas sem pedido podia ser pessoa que ficou doente, que viajou, que estava sem dinheiro, que simplesmente não tinha pedido nada por aplicativo nesse período. Acontece. Mas na manhã seguinte, tomando café, fiz o que eu sabia que ia fazer antes de dormir e que tinha adiado porque era tarde. Fui no Google Maps e procurei o endereço da entrega. Casa normal, rua normal, bairro residencial, nada que chamasse atenção no Street View, que era foto de uns 2 anos atrás, mas que mostrava a fachada com o mesmo muro alto e o mesmo portão de ferro. Depois fui no Google e digitei o nome do bairro mais o número da rua mais Contagem, o tipo de pesquisa que você faz quando quer ver se saiu alguma notícia sobre algum endereço específico. Não saiu nada relevante nos primeiros resultados. Mas na segunda página tinha um resultado de um site de notícia local, daqueles que cobrem Contagem e região, com 2 jornalistas e câmera de celular, de uma matéria de 3 semanas atrás. O título era sobre uma operação policial num bairro de Contagem que tinha resultado em prisão de 2 homens por sequestro e cárcere privado. Li a matéria. Os detalhes eram poucos, do jeito que matéria de jornal local costuma ser quando a polícia não libera informação completa. 2 homens presos, vítima resgatada, endereço não divulgado por questão de segurança do inquérito. Mas havia um detalhe no final da matéria que me fez parar de respirar por um segundo. A matéria dizia que os investigadores acreditavam que havia um terceiro envolvido que ainda não tinha sido identificado e que a operação continuava em andamento. 3 semanas atrás. 7 semanas desde o último pedido do Roberto S. A operação tinha acontecido na mesma época que o perfil tinha parado de fazer pedido. Fiquei parado na cama com o celular na mão por um tempo longo. Estava tentando construir uma linha de raciocínio que não fosse só conclusão precipitada de pessoa que leu coisa demais e começou a conectar ponto que não tem conexão real. O que eu tinha de concreto era o seguinte: um perfil de aplicativo que tinha ficado 7 semanas sem pedido, num período que coincidia com uma operação policial por sequestro na região. Um homem que tinha me feito perguntas fora do padrão no momento da entrega. Uma viatura parada a 50 metros da casa sem giroflex, com policiais dentro usando rádio. E uma operação que, segundo a matéria, ainda estava em andamento com terceiro envolvido não identificado. Havia uma explicação que fechava tudo isso de forma simples. A casa não tinha nada a ver com a operação. O perfil do aplicativo era coincidência de timing. As perguntas do homem eram jeito de ser do cliente. A viatura estava ali por qualquer outra razão. Mas havia outra explicação que também fechava tudo. Que eu tinha entregado lanche para dentro de uma casa onde alguém estava sendo mantido contra a vontade ou onde pessoa envolvida em situação grave estava escondida. E que a pergunta sobre quanto tempo eu levei e se eu tinha vindo sozinho não era curiosidade, era verificação. Fiquei olhando para o teto do kitnet por um tempo. Depois peguei o celular e liguei para o número de atendimento da Polícia Civil de Minas Gerais, que eu encontrei depois de uns 3 minutos de pesquisa. Não o 190, que era emergência, e aquilo não era emergência naquele momento. O número de atendimento geral, para registro de informação. A atendente me pediu que eu descrevesse o motivo do contato. Comecei a explicar. E quando mencionei o endereço, houve uma pausa do outro lado, que durou mais tempo do que pausa de atendente que está anotando. "O senhor pode repetir esse endereço?" ela disse. Repeti. Outra pausa. "O senhor pode aguardar na linha?" Fiquei na linha por quase 4 minutos.
Eu sei o tempo porque olhei para o celular 2 vezes enquanto esperava, contando mentalmente os segundos entre uma olhada e outra. 4 minutos é longo demais para a atendente que está só anotando e transferindo. É o tempo de alguém que foi verificar alguma coisa, ou que foi chamar outra pessoa, ou que ficou em dúvida sobre o que fazer com a informação que acabou de receber. Quando a atendente voltou, a voz tinha mudado levemente. Mais formal, mais cuidadosa com cada palavra. Senhor Felipe, o senhor está em local seguro no momento? Aquela pergunta me deixou em silêncio por um segundo. Estou em casa, eu disse. O senhor pode nos fornecer seu endereço completo e aguardar contato de um investigador. Pode levar até 1 hora. Pode me dizer o que está acontecendo? O investigador vai explicar melhor quando entrar em contato. É importante que o senhor fique disponível no telefone. Desliguei com o número do protocolo anotado no bloco de notas do celular. Fiquei sentado na borda do colchão, olhando para o nada por um tempo. A atendente tinha me perguntado se eu estava em local seguro. Isso não era pergunta de rotina de atendimento policial para quem ligava para dar informação sobre operação em andamento. Era a pergunta que se faz quando a pessoa do outro lado pode estar em risco. Levantei, fui até a janela do kitnet e olhei para a rua lá embaixo. Rua normal de Contagem às 9 da manhã. Padaria aberta na esquina, criança esperando o ônibus escolar, carro saindo de garagem. Nada fora do lugar, mas fiquei na janela mesmo assim, com o celular na mão, esperando. O investigador ligou 42 minutos depois. Se apresentou como investigador Marcos, da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Pessoa de Contagem. Voz direta, sem rodeio, do tipo que vai ao ponto antes que você termine de formular a segunda pergunta. Felipe, você fez entrega nesse endereço ontem às 10h30 da noite? Fiz. Você pode me descrever o homem que te atendeu? Descrevi o homem da melhor forma que conseguia. Uns 45 anos, cabelo escuro com fio branco nas têmporas, camiseta escura, calça de moletom, ombros largos, mãos grossas, expressão controlada. Olhou para a rua antes de fechar o portão. O investigador Marcos ficou em silêncio enquanto eu falava sem interromper, sem fazer pergunta, só ouvindo. Quando terminei, ele disse: Você descreveu alguma outra pessoa? Alguém na janela, no fundo do quintal, qualquer movimento dentro da casa? Pensei: Não, só ele. Ele disse alguma coisa além do que você já me contou? Perguntou quanto tempo eu levei para chegar. E se eu tinha vindo sozinho? Ouvi algo que parecia caneta no papel do outro lado da linha. Felipe, eu preciso te pedir algumas coisas. Primeira, não comenta com ninguém sobre essa ligação ou sobre a entrega de ontem. Segunda, se você tiver qualquer contato com o perfil do cliente no aplicativo, qualquer mensagem, qualquer novo pedido vindo daquele cadastro, você me liga imediatamente nesse número. Terceira, se você perceber qualquer coisa estranha em volta da sua casa ou do seu local de trabalho, me liga antes de fazer qualquer outra coisa. 3 instruções, na ordem que ele deu, que não era ordem aleatória. Era sequência de prioridade. Investigador, o que estava acontecendo naquela casa? Ele ficou em silêncio por um momento. Posso te dizer que o endereço é relevante para uma investigação em andamento. Os detalhes eu não posso compartilhar agora. O homem que me atendeu é suspeito? Felipe. O tom dele mudou levemente, ficou mais direto ainda. Você foi testemunha de alguma coisa sem saber. A melhor coisa que você pode fazer agora é seguir as 3 instruções que eu dei e não fazer pesquisa por conta própria. Entendeu? Entendi. Disse que sim. Mas quando desliguei, a primeira coisa que pensei foi que ele não tinha respondido nenhuma das minhas perguntas. E a segunda coisa que pensei foi que ele sabia muito mais do que tinha dito. Fiquei o resto da manhã em casa, tentando trabalhar, mas sem conseguir me concentrar em nada que não fosse o endereço daquela rua passando pela cabeça.
O investigador tinha dito para não fazer pesquisa por conta própria. Fiquei 40 minutos respeitando essa instrução antes de abrir o Google de novo. Não era desobediência pura. Era a incapacidade de ficar sentado, sabendo que eu tinha estado dentro de uma situação que o investigador considerava relevante o suficiente para me dar 3 instruções específicas e não entender absolutamente nada sobre o que era essa situação. Fui mais fundo na matéria que tinha encontrado antes, procurando nome de jornalista, endereço do site, qualquer informação de contato. Encontrei um blog local, jornalista chamada Débora, número de WhatsApp no rodapé da página. Mandei mensagem. Apresentei como morador de Contagem, disse que tinha visto a matéria sobre a operação de 3 semanas atrás e que tinha informação que podia ser relevante. Ela respondeu em 18 minutos. Pode me ligar agora? Liguei. Débora era mulher de uns 30 anos, voz rápida de quem está sempre com pauta na cabeça. Ouviu minha história da entrega sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um segundo. Felipe, o caso que eu cobri tem uma vítima que foi mantida em cárcere privado por 18 dias numa residência de Contagem. Os 2 homens que foram presos são acusados de sequestro com pedido de resgate. O terceiro envolvido que a polícia está procurando é descrito como um homem de 40 a 50 anos, cabelo escuro, físico forte. Aquilo ficou pairando no silêncio entre nós por um momento. A vítima foi resgatada? Perguntei. Foi, mas o terceiro continua solto. E o endereço da casa onde aconteceu nunca foi divulgado. Não foi, por isso sua informação pode ser importante. Fiquei em silêncio. O homem de cabelo escuro com fio branco nas têmporas e ombros largos, que tinha me perguntado se eu tinha vindo sozinho. Desliguei o telefone com a Débora depois de me pedir que eu não publicasse nada ainda e que ela podia me ajudar a formalizar a informação com a delegacia de forma que eu ficasse protegido como fonte. Fiquei sentado pensando no que tinha acabado de ouvir. 18 dias de cárcere privado, resgate, 2 presos, um terceiro que a polícia não tinha identificado ainda, com descrição física que batia com o homem do portão. E esse terceiro tinha pedido lanche pelo aplicativo. Aquilo era detalhe que parecia absurdo, mas que fazia sentido do jeito perturbador que as coisas às vezes fazem. Pessoa que está escondida, que está evitando qualquer contato com o mundo externo, que não pode sair para comprar comida porque pode ser reconhecida, que não pode mandar alguém de confiança porque já não tem mais cúmplice disponível. Ela pede pelo aplicativo. Entregador chega, entrega, vai embora. Sem interação longa, sem rosto que vai lembrar, sem razão para suspeitar de nada. Exceto que esse entregador específico tinha memória boa e hábito de notar detalhe, e agora sabia que o homem que tinha me atendido no portão provavelmente era procurado pela polícia por participação em sequestro. Liguei para o investigador Marcos de volta. Ele atendeu no segundo toque. Investigador, eu fiz pesquisa por conta própria, eu disse, sem rodeio. Encontrei uma jornalista que cobriu o caso. A descrição do terceiro envolvido bate com o homem que me atendeu ontem. Silêncio do outro lado por uns 3 segundos. Eu disse para não fazer pesquisa por conta própria. Eu sei, mas era ou pesquisar ou ficar sentado sem entender nada. Outra pausa, mais curta dessa vez. Você precisa vir para a delegacia hoje. Quanto mais cedo, melhor. Fui à delegacia às 2 da tarde. Não a delegacia comum do bairro. A delegacia especializada em repressão a crimes contra a pessoa que ficava numa rua do centro de Contagem que eu nunca tinha entrado antes. Prédio de 2 andares, fachada sem nenhuma identificação exagerada, placa pequena do lado da porta. O investigador Marcos estava esperando na recepção.
Era mais novo do que a voz fazia parecer, uns 35 anos, cabelo curto, camisa social sem gravata, aquela postura de quem aprendeu a ocupar espaço sem precisar de uniforme para isso. Me levou para uma sala pequena, 2 andares acima, com mesa, 2 cadeiras e uma câmera no canto superior que eu notei porque aprendi a notar câmera depois de 11 meses entregando em bairro variado. Você vai dar depoimento formal, ele disse, sentando. Tudo que você disse por telefone, mas qualquer detalhe que você lembrar agora que não lembrou antes. Tudo que você descrever hoje pode ser usado na investigação. Entendeu? Entendi. O depoimento durou 1h20. Ele foi metódico, voltando nos mesmos pontos de ângulos diferentes, do jeito que investigador faz quando está verificando consistência. Cada detalhe físico do homem no portão. O tempo exato de interação. As palavras exatas que ele usou. O jeito que olhou para a rua antes de fechar o portão. O tom de voz nas 2 perguntas. No final, mostrou uma foto impressa em papel A4, sem contexto, sem nome embaixo. Você reconhece essa pessoa? Era foto de câmera de segurança, ângulo de cima, granulada. Homem de cabelo escuro com fio branco, ombros largos, numa rua que eu não reconheci. Olhei por um tempo. A imagem era ruim, mas a estrutura do rosto, o jeito que os ombros ficavam levemente curvados para frente, a forma da cabeça. Não tenho certeza absoluta, eu disse, mas se fosse apostar, diria que é a mesma pessoa. Marcos anotou algo no caderno. Fechou o caderno. Felipe, o que você fez ontem à noite ao entregar naquele endereço foi, sem querer, ajudar a confirmar que essa pessoa ainda está na cidade e que está usando aquela residência. Ajudei a investigação. Ajudou. Mas também é possível que ele tenha anotado sua placa quando você foi embora. Fiquei em silêncio processando aquilo. Minha placa, repeti, é procedimento de pessoa que está escondendo alguma coisa e recebe visita inesperada. Anotar ou fotografar placa de veículo que esteve no local, para saber se precisa se preocupar depois. Mas eu era entregador. Motoqueiro com mochila térmica não é ameaça. Não é? Mas você ficou parado por uns 10 segundos depois da entrega, com a moto ligada, olhando para o portão. Câmera na frente da casa podia ter pego isso. Eu tinha ficado parado. Aqueles 10 segundos que eu não conseguia explicar nem para mim mesmo, só a sensação de que algo não estava certo e a hesitação antes de colocar a moto em movimento. 10 segundos que podiam ter me transformado de entregador anônimo em problema a resolver. O que eu faço? Perguntei. Por enquanto, rotina normal. Não muda nada no seu trajeto de trabalho de forma brusca, porque mudança brusca de rotina sinaliza que a pessoa ficou com medo, e pessoa com medo às vezes é mais perigosa de deixar solta do que pessoa que não sabe de nada. Mas eu sei de algo. Ele não sabe que você sabe. Aquilo era raciocínio que eu precisei de um segundo para acompanhar completamente. Então, eu finjo que não sei de nada. Exatamente. Continua entregando, continua na rotina, continua sendo o motoqueiro que fez uma entrega normal numa quinta à noite. E se ele mandar outro pedido pelo aplicativo? Marcos me olhou. Aceita. Vai até o endereço e me manda mensagem antes de tocar o interfone. Saí da delegacia às 3h30 da tarde com o número do Marcos, salvo no celular como contato de descagem rápida. Fui direto para casa. Não liguei o aplicativo naquela tarde. Não porque tinha medo de receber pedido daquele endereço, mas porque precisava de algumas horas para assentar tudo o que tinha acontecido desde as 10 da manhã antes de voltar para a rotina como se nada tivesse mudado. Minha mãe ligou às 6 da tarde, daquelas ligações de rotina que ela fazia toda semana desde que foi para Montes Claros. Perguntou como eu estava, se estava comendo direito, se o trabalho estava bom. Disse que estava tudo bem, que o trabalho estava normal, que tinha comido bem.
Não mencionei nada do restante. Às 7h30 liguei o aplicativo e comecei o turno. As primeiras 2 horas foram normais. Pedido de pizza em Eldorado, lanche no centro, açaí num bairro que eu não conhecia bem, mas que o GPS levou sem problema. Corrida comum de quarta-feira, movimento médio, nada que chamasse atenção. Às 21h46, o aplicativo notificou o pedido novo. Olhei para o celular no suporte do guidão. Lanchonete diferente da primeira vez, mas mesmo bairro. E o nome do cliente no aplicativo era o mesmo, Roberto S. Fiquei parado no meio-fio por uns 10 segundos com o celular na mão, o pedido piscando na tela, esperando confirmação ou recusa. Mandei mensagem para o Marcos antes de aceitar. Pedido do mesmo perfil. Ainda não aceitei. Aguardando. A resposta veio em 45 segundos. Aceita. Busca o pedido normalmente. Me manda a localização em tempo real antes de chegar no endereço. Não para na frente da casa. Passa devagar e segue. Li 3 vezes antes de aceitar o pedido. Aceitei o pedido. Fui buscar na lanchonete, que ficava num bairro diferente da primeira vez, mas que o GPS achou sem dificuldade. Busquei o pedido, assegurei que o lacre estava intacto, saí na direção do endereço. Durante o trajeto, ativei o compartilhamento de localização em tempo real para o número do Marcos. Pelo WhatsApp, aquela função que mostra o mapa com o ponto se movendo em tempo real enquanto você está em trânsito. Ele mandou mensagem confirmando que estava acompanhando. Depois de alguns minutos, mandou outra. Tem equipe posicionada a 2 ruas do endereço. Quando você passar na frente da casa, não para, não olha para o portão, segue reto e dobra na primeira esquina disponível. Pode levar alguns minutos após sua passagem. Fica nessa rua e aguarda contato meu. Li a mensagem num semáforo aberto, perigoso, mas necessário para eu saber o que ia acontecer antes de chegar. Guardei o celular. Continuei dirigindo. A rua onde ficava a casa apareceu no GPS a 300 metros. Respirei fundo de um jeito que não planejei respirar, que saiu sozinho. Aquele tipo de respiração que o corpo faz quando está processando adrenalina sem que a cabeça tenha autorizado. 200 metros, 100 metros. Entrei na rua. Passei na frente da casa sem parar, sem desacelerar mais do que o natural de quem está seguindo o GPS. Olhei para o lado do portão pelo canto do olho, sem virar a cabeça. O portão estava entreaberto. Uns 20 centímetros, luz acesa no quintal, visível pelo vão. Dobrei na esquina, parei a moto no lado oposto da rua, tirei o capacete. Esperei. 4 minutos e meio de espera. Contei sem querer, olhando para o celular sem ver nada além dos números do relógio mudando. Então ouvi. Não sirene, não giroflex, não o tipo de barulho de operação policial que aparece em filme, com carro derrapando e porta batendo. Era diferente. Era o som de motor de carro desligando rapidamente, de porta abrindo com cuidado, de passos rápidos num ritmo controlado que a distância tornava quase inaudível, mas que numa rua quieta de bairro residencial às 10 da noite chegava com clareza suficiente. Fiquei parado na moto com o capacete no guidão, de costas para a rua, olhando para o celular. 3 minutos depois, o Marcos me mandou mensagem. Pode vir para cá. Voltei pela rua. O portão de ferro estava completamente aberto agora, com 2 carros da Polícia Civil estacionados em frente, sem giroflex ligado. 4 homens que eu não reconheci de imediato como policiais porque estavam de roupa comum, calça e camiseta, mas que tinham aquela postura específica de quem está em serviço mesmo sem farda. Marcos estava perto do portão. Fez sinal para eu estacionar do lado. Estacionei. Desci da moto. Ele estava no quintal quando a equipe entrou. Marcos disse sem cerimônia. Tentou sair pelo fundo, mas o muro foi coberto, detido sem resistência física. Era ele? Era. Fiquei olhando para o interior do quintal que dava para ver pelo portão aberto. 2 policiais conversando perto de uma mangueira de jardim. Nenhum sinal do homem do portão.
Tinha mais alguém na casa? Não, estava sozinho. E a lanchonete? O pedido que ele fez essa noite? Marcos me olhou com aquela expressão de quem vai explicar algo que parece óbvio, mas que entende que não é. O pedido foi o que confirmou que ele estava no local nessa noite específica. Sem ele, a gente teria mandado equipe para casa que podia estar vazia. Fiquei processando isso por um segundo. O pedido que eu aceitei foi o que garantiu que a operação acontecesse hoje. Foi, ele disse, e o pedido de quinta passada foi o que nos avisou que ele ainda estava na cidade. Fui para casa às 11 da noite. Não voltei a trabalhar depois disso. Não porque o Marcos pediu que eu parasse, ele não pediu nada nesse sentido. Foi porque quando liguei o aplicativo de volta e o primeiro pedido apareceu, eu olhei para o nome do cliente e tive um segundo de hesitação que eu nunca tinha tido antes em 2 anos de entrega. Recusei o pedido, desliguei o aplicativo, guardei a moto na vaga e fui para casa. Sentei no colchão, olhei para o teto. Era 11h20 da noite, de uma quarta-feira de agosto em Contagem, e eu tinha sido peça sem querer de uma operação policial que prendeu um homem procurado por participação em sequestro. Não era a narrativa que eu tinha planejado para a semana. Na manhã seguinte, o Marcos me ligou para a atualização. O homem detido se chamava Renato Souza de Oliveira, 47 anos. Já tinha passagem por crime patrimonial de uns 10 anos atrás. Respondeu em liberdade na época. Nos últimos 2 anos, tinha se associado ao grupo dos 2 que já estavam presos. O sequestro tinha como alvo um empresário local cuja família tinha pago parte do resgate antes da polícia conseguir localizar a vítima e prender os primeiros 2. Renato era o responsável pela logística do esconderijo, e depois que os outros 2 caíram, em vez de fugir da cidade, tinha ficado usando o mesmo endereço, apostando que sem os comparsas delatando o local, ele estava seguro. Por que ele ficou? Perguntei. Dinheiro, Marcos disse. Parte do resgate estava naquela casa. Ele não quis ir embora sem ele. E a pergunta se eu tinha vindo sozinho, ele estava com medo de abordagem policial. Exatamente. Todo entregador que chegasse naquele endereço ia ouvir a mesma pergunta. E se eu tivesse respondido que não estava sozinho? Marcos ficou em silêncio por um segundo antes de responder. Provavelmente teria fechado o portão e ficado quieto, mas não posso afirmar com certeza o que um homem naquela situação teria feito. Aquele não posso afirmar com certeza ficou comigo por alguns dias depois da ligação. Fiquei 3 dias sem trabalhar depois daquilo. Não fui à procura de atestado médico. Não falei para ninguém que estava de licença, só não abri o aplicativo por 3 dias. Ficou no celular fechado enquanto eu fazia outras coisas. Dormia mais do que o normal. Comia na padaria da esquina, assistia a série que eu tinha deixado pela metade há meses. No 3º dia, a Débora me ligou. Tinha escrito matéria sobre a prisão do Renato, baseada nas informações que a polícia tinha divulgado oficialmente, sem mencionar meu nome em nenhum momento como eu tinha pedido quando a gente tinha conversado. Perguntou se eu queria ler antes de publicar, como cortesia de fonte que tinha ajudado a ponta do caso. Li. Era matéria sóbria, sem exagero, com os fatos que a polícia tinha confirmado e sem especulação além disso, onde estava escrito que informação de entregador de aplicativo tinha sido instrumental na localização do suspeito, sem nome e sem detalhe que me identificasse. Você pode tirar essa parte? Perguntei. Posso, mas é o detalhe mais interessante da história. Eu sei, mas prefiro que tire. Ela tirou. Publicou sem aquele trecho. Liguei para o Marcos para contar que a matéria ia sair. Ele disse que já sabia, que a assessoria de imprensa da delegacia tinha sido consultada pela Débora antes da publicação, protocolo padrão. Felipe, você agiu certo em tudo isso, ele disse antes de desligar. Desde a primeira ligação.
Fui para a rua naquela tarde. Andei pelo bairro sem destino específico, entrei na padaria, tomei café, fiquei uns 20 minutos olhando para o movimento da rua pela janela. Cidade normal. Pessoas que não sabiam de nada. Entregadores passando de moto com mochila térmica nas costas, fazendo a mesma rota que eu fazia todo dia, provavelmente sem pensar duas vezes sobre o endereço que o GPS estava mostrando. Eu não pensava antes também. Não sei se vou pensar sempre a partir de agora, mas sei que vou pensar com mais frequência. Voltei a trabalhar na quarta-feira seguinte. Não foi decisão dramática. Foi acordar de manhã, tomar café, olhar para o celular na mesa e entender que ficar parado mais um dia não ia mudar nada de concreto, além de deixar a conta do kitnet mais apertada no fim do mês. Liguei o aplicativo às 4 da tarde. O primeiro pedido apareceu em 6 minutos. Pizza num bairro que eu conhecia. Endereço de apartamento num prédio da avenida principal. Aceitei, busquei, entreguei. Normal. O segundo pedido foi hambúrguer, bairro vizinho. Normal. O terceiro foi açaí, rua mais afastada. Cliente que não abriu o portão e pediu que eu deixasse na calçada pelo campo de observação do pedido. Deixei, confirmei pelo aplicativo. Fui embora. Nenhuma hesitação, nenhum segundo de pausa antes de aceitar, mas havia uma coisa que era diferente e que eu não ia fingir que não era. Antes daquela entrega de quinta, eu aceitava pedido e ia até o endereço no piloto automático. Chegava, entregava, confirmava, saía. O endereço era coordenada no mapa, não lugar com história. Agora eu chegava no endereço e olhava para a fachada por um segundo antes de tocar a campainha. Não de forma que qualquer pessoa percebesse, não de forma que mudasse o tempo de entrega ou que criasse situação desnecessária. Só um segundo a mais de atenção que eu não tinha antes. Não era paranoia. Era ajuste de percepção que o que aconteceu tinha instalado sem pedir licença. O Marcos me mandou mensagem numa sexta, 2 semanas depois que voltei a trabalhar. Felipe, Renato foi indiciado formalmente hoje, junto com os outros 2. Você pode ser chamado como testemunha no processo. Quando isso acontecer, a delegacia vai te orientar sobre como proceder. Qualquer dúvida, me liga. Respondi que estava ciente. Guardei o celular no bolso do colete e fui buscar o próximo pedido. O processo correu durante meses. Não vou entrar em detalhe de cada audiência porque não participei da maior parte delas. E porque processo criminal no Brasil tem o tempo que tem, que raramente coincide com o tempo de quem está esperando resolução. Fui chamado a depor uma vez, num fórum de Contagem, numa manhã de terça de novembro. O Marcos tinha me orientado com antecedência. Falou que era para responder só o que me fosse perguntado, sem acrescentar detalhe que não tivesse sido solicitado, sem opinar sobre culpa ou inocência de ninguém. Fiz isso. Contei o que vi na entrega de quinta, o que observei, o que me incomodou. Respondei às perguntas do promotor e do advogado de defesa com a mesma exatidão com que tinha respondido o Marcos na delegacia. O advogado de defesa tentou sugerir que minha descrição do homem era imprecisa dado o horário e a iluminação da rua. Respondi que a luz da casa estava acesa e que o homem estava de frente para mim por tempo suficiente para eu descrever com confiança o que descrevi. Ele não aprofundou nesse ponto. Saí do fórum às 11 da manhã, peguei a moto, fui trabalhar à tarde como qualquer outro dia. A sentença saiu em março do ano seguinte. Marcos me ligou antes que eu recebesse qualquer comunicação oficial, que era o jeito que ele fazia com testemunha de caso, segundo ele mesmo disse. Renato Souza de Oliveira, condenado a 12 anos por participação em sequestro com restrição de liberdade da vítima por mais de 24 horas, que é agravante no Código Penal. Regime fechado. Os outros 2 receberam penas maiores por serem os autores principais. 12 anos, eu disse. É o que o juiz entendeu como proporcional dado o grau de participação dele. E o dinheiro do resgate que estava na casa? Recuperado na operação.
parte devolvida à família da vítima. Fiquei em silêncio por um momento. Ele perguntou por mim em algum momento do processo? Marcos ficou em silêncio por um segundo antes de responder. Não que eu saiba. Desliguei. Fui até a janela do kitnet, olhei para a rua. Faz 8 meses desde a sentença, continuo fazendo entrega de aplicativo, continuo em Contagem, continuo no mesmo kitnet, que agora tem uma televisão nova que comprei com 3 semanas de ganho bom em dezembro, o que não muda muito a estrutura do lugar, mas muda como ele parece à noite. Nunca recebi outro pedido daquele endereço. Óbvio, já que a casa estava associada a uma investigação criminal, e presumo que ninguém vai usar aquele perfil de aplicativo de novo tão cedo. Mas toda vez que passo por aquela rua no GPS, o que acontece de vez em quando por ser caminho de outros endereços naquele bairro, eu olho pelo canto do olho para o portão de ferro. Está sempre fechado agora, sem luz na janela. Parece casa vazia. Não sei se é. O Marcos sumiu depois da sentença, que é o esperado. Investigador fecha o caso e segue para o próximo. Não tem razão para manter contato com testemunha depois que o processo termina. Mas o número ainda está salvo no celular, perto do topo dos contatos, por causa da frequência com que usei naquele período. Às vezes olho para esse contato e fico pensando como a vida tem uma forma estranha de te colocar no lugar certo na hora errada e te deixar descobrir isso só depois. Eu estava fazendo entrega de rotina. Era quinta à noite, pedido de lanche, endereço de bairro residencial normal. Do meu lado, aquele pedido era uma corrida de R$12, mais gorjeta em dinheiro que eu nem sabia na hora que ia receber. Do lado do Renato, eu era entregador que sabia demais. Do lado da investigação, eu era a confirmação de que ele ainda estava na cidade. A mesma entrega, 3 perspectivas completamente diferentes. Isso é o que fica dessa história para mim. Não o medo, não a adrenalina daquela segunda noite passando na frente da casa com a equipe posicionada 2 ruas atrás. O que fica é a percepção de que qualquer corrida pode ser diferente do que parece, e que a diferença entre perceber e não perceber, às vezes, é só questão de prestar atenção nos 10 segundos certos. Eu fiquei parado na frente daquele portão por 10 segundos sem motivo racional. Esses 10 segundos levaram ao resto. E o resto levou a 12 anos de sentença para um homem que achava que pedir lanche pelo aplicativo era a forma segura de existir em cidade onde era procurado. Não foi. O Felipe não fez nada de especial nessa história. Só ficou parado 10 segundos na frente de um portão porque algo não estava fechando direito. Às vezes é isso que faz diferença. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e até o próximo relato.